Olá, queridos amigos, vamos assistir mais um vídeo. E hoje iremos abordar sobre circuitos retificadores, mas antes peço a contribuição de vocês para inscrever-se, curtir e acionar o sininho. Apresentaremos sempre conteúdos relevantes no canal, para que juntos possamos crescer. Vamos lá, bora pro vídeo! Circuitos retificadores. Agora que já foram apresentados componentes como resistores, capacitores, transformadores e diodos, podemos estudar alguns circuitos básicos, porém muito importantes no mundo da eletrônica, que são os circuitos retificadores. É através destes circuitos que podemos converter tensão de entrada AC da rede para uma tensão pulsante em corrente contínua. Retificador de meia onda, como pode ser verificado, e desprezando a barreira de potencial do diodo, vemos que durante o semiciclo positivo, da tensão do secundário do transformador, o diodo que está polarizado diretamente se comporta como chave fechada, e durante o semiciclo negativo, o diodo que fica reversamente polarizado se comporta como chave aberta. Ou seja, apenas os semiciclos positivos passarão pelo diodo e teremos como resultado final uma tensão pulsante CC positiva na carga. De forma análoga, se invertemos as conexões do diodo, teremos uma tensão pulsante CC negativa sendo aplicada na carga. O valor da tensão pulsante CC pode ser calculado com a seguinte expressão. É importante notar que durante o semiciclo, em que o diodo não está conduzindo a tensão do secundário do transformador, está toda sobre o diodo, de forma que a lei das malhas de Kirchhoff seja satisfeita. Portanto, o diodo escolhido para o projeto deve ser capaz de suportar tal tensão, chamada de tensão de pico inversa, PIV, pique inverse voltagem. Retificador de onda completa com TEP central. A seguir, corresponde ao circuito de retificador de onda completa que utiliza um transformador com TEP central. Como foi apresentado anteriormente, as tensões V'(S) e V'(S) são defasadas de 180 graus, portanto, durante o primeiro semiciclo apenas o diodo D1 conduz. Está polarizado diretamente, enquanto que o diodo D2 está polarizado reversamente. Durante o segundo semiciclo a situação é invertida, agora apenas o diodo D2 está polarizado diretamente e conduzindo a corrente até a carga, enquanto que D1 está reversamente polarizado de tal forma que corrente nenhuma passe por ele. Note que a polaridade da tensão na carga não se altera durante um ciclo completo na bobina do secundário. Desta forma conseguimos então um sinal com retificação de onda completa. Retificador em ponte de onda completa. Com um retificador em ponte, pode-se construir um retificador de onda completa, com transformadores sem o TEP central montando o circuito. Neste circuito, durante o semiciclo positivo da tensão no secundário, os diodos D1 e D3 estão polarizados diretamente, portanto, a corrente passa por D1, atravessa a carga, passando por D3 e retorna para a bobina. Durante o semiciclo negativo, apenas os diodos D2 e D4 estão com polarização direta. Neste período, a corrente passa por D2, atravessando a carga, e por D4, e volta para a bobina. Note que durante os dois semiciclos, a tensão na carga tem a mesma polaridade, de forma que a corrente na carga tem sempre o mesmo sentido em qualquer semiciclo. Perceba que, diferentemente do retificador de onda completa com TEP central, no retificador em ponte, toda a tensão da bobina do secundário está sendo aplicada na carga. No caso do retificador de onda completa, apenas a metade da tensão do secundário aparece através da carga. No entanto, em ambos retificadores a tensão CC pulsante pode ser calculada da mesma forma, pois a forma de onda na saída dos dois retificadores são iguais, inclusive a sua frequência. Capacitor como filtro, em todos os circuitos retificadores vistos anteriormente produzem uma tensão CC pulsante na saída, porém a maioria dos circuitos eletrônicos exigem uma tensão CC contínua. Uma maneira de aproximar este sinal em um nível de tensão constante é utilizar um capacitor de filtro na saída dos circuitos retificadores. No caso do retificador de meia onda completa em ponte podemos ver, durante o primeiro quarto da tensão senoidal, o capacitor se carrega com a tensão do secundário até alcançar a tensão de pico, pois nesse período diodos D1
e D3 estão com polarização direta. Após esse instante, os capacitores começam a se descarregar lentamente de modo que sua tensão é levemente maior do que a da fonte. E por isso, nesse segundo quarto de ciclo, os diodos D1 e D3 estão polarizados reversamente, e então o capacitor se descarrega através da carga, até que ocorra a chegada do próximo ciclo, que carrega novamente o capacitor até a tensão de pico, dando início ao novo ciclo carga e descarga do capacitor. Observe que agora a tensão na carga está bem mais próxima de um valor constante, o que caracteriza uma tensão CC, exceto pelas oscilações ou ondulação entre a tensão de pico e a tensão mínima. A diferença entre essas duas tensões é chamada de tensão de ondulação. Uma maneira de reduzir essas ondulações é aumentar o valor do capacitor, pois aumentando a constante de tempo RLC, ele descarregará mais lentamente e melhorando a retificação. Mas qual seria o valor mais adequado para a tensão de ondulação para o projeto e como obter o valor do capacitor de filtro? A partir da definição de capacitância conforme a fórmula apresentada. Uma regra que pode ser adotada para encontrar o capacitor de filtro é admitir uma tensão de ondulação igual a 10% da tensão de pico. Por exemplo, se a tensão de pico do secundário do transformador for 12 volts, podemos admitir uma tensão de ondulação de 1,2 volts e de posse da corrente que a carga exige, e a frequência de ondulação do retificador, 60 Hz para o de meia onda e 120 Hz para os retificadores de onda completa, e encontramos o valor do capacitor de filtro. Note que usando um retificador de onda completa, a tensão de ondulação cai pela metade, pois ele possui o dobro da frequência do retificador de meia onda, uma vez admitindo uma tensão de ondulação de 10% do valor da tensão de pico. Podemos calcular a tensão CC com um pouco mais de precisão com a seguinte fórmula. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Peço-lhes que se inscrevam, curtam e ativem o sininho. Fazendo assim, aumentarão nosso prestígio, permitindo empenharmos mais em oferecer conteúdo de qualidade. Então, obrigado a todos e tchau, tchau!